Deu a louca no mundo? Será que aconteceu isso? Vamos ver o que o Banco Central japonês andou aprontando aí, galera. Vamos lá? Stormer na área, beleza? Bom, meu nome é Alexandre Volvax, conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem, pessoal? Opero no mercado desde 1998. É um prazer recebê-los aqui hoje. Nós vamos conversar hoje sobre Banco Central japonês, entender o que ele fez essa semana e que movimentou bastante o mercado e quais são as repercussões da ação que ele teve dentro do mercado como um todo. Ok, o Banco Central japonês, há muitos e muitos anos, ele sempre trabalhou com uma política de praticamente juros negativos. Isso mesmo que você está me ouvindo, juros negativos, tá? Em que ele entregava 0,25, às vezes menos 0,25 ou menos 0,50 para uma pessoa que deixasse o seu dinheiro nos títulos públicos japoneses. Por que ele fazia isso? Porque ele se apresentava com uma economia muito mais forte do que o resto do mundo e ele entendia que muitos dos investidores não pensavam em ganhar dinheiro investindo, mas sim em proteger o seu dinheiro de eventuais crashes, de eventuais crises. E por isso, então, ele apresentava o conceito de, cara, deixa o teu dinheiro comigo aqui, que mesmo que o mundo se exploda, o máximo que você vai perder é 0,25 ou 0,5 comigo ao ano dentro do meu título público, porque eu garanto que eu vou te pagar, porque eu sou forte, eu tenho uma economia poderosa. Ao mesmo tempo, isso produzia, no longo prazo, uma eterna tendência de alta do dólar em relação ao ien. Então, o dólar classicamente sempre se valorizou frente ao ien justamente por causa deste motivo observado, taxa de juros negativa no Japão, enquanto que tu tinha taxa de juros positivas em outros países. Bom, então o que acaba acontecendo quando, nesta semana, o Banco Central japonês, que era o último banco central do mundo que estava resistente à ideia de subir juros, todos os outros países já estão e já subiram seus juros, justamente para tentar conter a onda inflacionária que está assolando o planeta. O que acabou acontecendo? Essa semana os japoneses capitularam. Essa semana os japoneses desistiram de manter a sua taxa de juros baixa e subiram de 0,25 para 0,50. Pode parecer pouco para a gente, mas para eles isso é uma mudança radical de mentalidade, de pensamento. Realmente, eles ainda assim insistiram veementemente em dizer que não, nós não estamos mudando para uma postura hawkish. O que é uma postura hawkish? É quando o Banco Central está a fim de subir a taxa de juros agressivamente, criar um aperto monetário. Eles estão negando isso, mas de fato eles subiram de 0,25 para 0,50. Qual foi a repercussão que isso traduziu e trouxe para o mercado? A gente pode olhar aqui imediatamente, vocês estão vendo que este gráfico que está na tela é o gráfico do dólar contra o ien. Tá? Então aqui é dólar e ien, dólar contra a moeda japonesa. Veja que o dólar vinha em processo de valorização muito poderoso, até que lá em outubro ele inicia esse movimento, é um pivô de baixa, e faz essa pancada de queda e inicia um movimento mais intenso de recuo. Esse movimento intenso de recuo ele foi acelerado no dia de ontem. No dia de ontem não, na verdade nessa semana, quando então aconteceu o anúncio da elevação do juros de 0,25 para 0,50 e o dólar perde esse fundo com violência. Aqui foi o primeiro choque realizado, essa movimentação forte que quebrou a tendência, e agora dólar trabalha em tendência de baixa contra o ien, e isso pode reverter fluxo de investidores lá no Japão. Isso também impacta naturalmente na bolsa deles. Quando a gente olha o Nikkei, tá? A gente olha o Nikkei, que é o principal índice do mercado acionário japonês, naturalmente com taxa de juros subindo lá, a bolsa deles sente. E olha a pancada que eles tiveram, realmente um recuo bem importante, bem expressivo, que aconteceu nessa semana após o anúncio. Foi uma queda de aproximadamente 7,19%, atingindo a mínima dos últimos 2 meses para o Nikkei. E isso pode sim pressionar Bolsa Japão para baixo. A gente sabe que existe um reflexo inversamente proporcional de taxa de juros. Taxa de juros subindo usualmente significa
uma menor aporte de dinheiro para a parte da renda variável. A gente vê isso aqui no Brasil há muitos e muitos anos. Por isso que o Brasil em si nunca foi um paraíso para a renda variável, porque a gente sempre teve uma taxa de juros muito alta em relação ao resto do mundo. E automaticamente a gente vê que isto pode sim produzir uma certa contração a nível de economia japonesa. Tá? Entendam, taxa de juros alta costuma levar a processos recessivos. Tá? Então, entendendo isso dessa maneira, é mais uma sinalização de como o mundo apresenta sérios desafios para o ano que vem. Você está preparado para 2023? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no sábado, tá? Ou nas nossas lives de Instagram de sábado. Espero vocês lá. Nos vemos em breve, tá? Para falar sobre isso especificamente. Porque 2023 é um ano que apresentará uma série de aspectos importantes, uma série de questões que vão ser críticas para a nossa forma de investir no mercado, seja em renda variável, seja em criptomoeda, seja em dólar, seja em taxa de juros. No que a gente vai estar investindo no ano de 2023? Isso é uma preocupação que muitas pessoas têm. A gente está olhando várias instabilidades a nível mundial, não são uma nem duas, são várias. E o ponto que eu preciso tocar aqui com vocês é: o cenário está complexo, não apenas a nível Brasil, mas a nível mundial. Esse movimento que o Banco Central fez é um movimento que muda toda uma filosofia do Banco Central japonês dos últimos 20 anos. Há 20 anos que nós não vimos o Banco Central fazer esse tipo de movimento. E no momento que eles fazem isso, isso imediatamente demonstra que algo mais profundo está acontecendo no mercado financeiro mundial. Algo mais intenso. Algo que... Como é que a gente pode dizer? Mais ou menos como você olha a superfície da água se mexeu. Tem alguma coisa debaixo dessa superfície, algo que pode trazer realmente movimentos muito fortes e muito violentos para o ano 2023. A pergunta que muitos têm se feito é se isso vai realmente impactar de uma maneira dramática também não apenas a bolsa, não apenas a bolsa japonesa, mas a própria bolsa americana. O QQQ, será que Nasdaq vai dar uma recuada? Será que nós vamos observar o mercado lá fora fazendo um forte movimento de recuo? Será que nós vamos ter um novo crash em 2028, 2008? Muitas pessoas têm se perguntado sobre isso e existe realmente um receio muito grande de que esses movimentos estejam por ocorrer. Eu, particularmente falando, nunca vi uma crise anunciada, eu nunca vi um crash anunciado, é muito raro isso acontecer de fato, né? Mas não está descartado essa situação. Quando a gente coloca, deixa eu colocar aqui no gráfico só para a gente poder ver isso juntos. Vamos botar o SPY, gráfico do S&P 500. Na verdade é o SFUT, pode ser o SPY mesmo. Vou botar o SPY aqui, gráfico diário. Estão vendo que o SPY, deixa eu botar o gráfico mais limpo para vocês poderem ver junto comigo. Isso aqui é o SPY, S&P 500. Veja que o S&P 500 fez um movimento muito intenso em que ele perde um canal de alta que ele vinha trabalhando nessa semana mesmo. Depois de ter feito isso, é bem verdade que a gente está produzindo agora um movimento de recuperação. A pergunta que está sendo feita é, cara, isso aqui é um pullback. Isso é um pullback para voltar para cá no SPY, ou esse canal aqui não precisamos nos preocupar com ele, nós tínhamos um padrão de alargamento e dentro desse alargamento nós estamos tranquilos, lépitos e faceiros e que agora nós poderíamos voltar para cá. Essa é a pergunta que está sendo feita a nível mundial para S&P 500, mesma coisa sendo observada na Nasdaq. Então aqui é Nasdaq. Veja que o movimento Nasdaq trouxe os preços imediatamente até essa linha desse longo canal aqui. Tocamos a zona de suporte.
Se nós perdermos este fundo, o cenário fica bastante feio para a Nasdaq, podendo inclusive retornar para a região de 253 e talvez, se a gente ampliar bem esse canal, ampliar o movimento de recuo. E vejam que a gente está bem longe do que seria o fundo da pandemia. Nós estamos bastante afastados desse fundo da pandemia. Mas existe sim o receio de que nós tenhamos olhando uma situação muito mais complexa e de que isso aqui que a gente tenha visto seja apenas o primeiro movimento de uma longa movimentação de baixa que se estabelecerá estilo movimento 2029 e 2032. 1929 e 1932. O grande problema de 1929 não foi 29, o problema de 1929 foi 1930, 1931 e 1932, que foi quando o mercado continuou caindo e caiu significativamente, perdendo quase 80% do seu valor. Será que a gente vai repetir um movimento como esse? Será que a gente teve primeiro um movimento de recuo para depois seguir um longo e penoso processo de queda que vai tentar enxugar toda a liquidez mundial que foi promovida durante o período da pandemia através de um processo inflacionário e recessivo, uma estagflação? Essas são as dúvidas pertinentes ao ano de 2023 e que nós vamos ter ao longo dessa sequência de vídeos que eu irei construir com vocês, a ideia de como se preparar para o ano de 2023. A gente está vendo então toda a movimentação acontecendo, já demos uma sobrevoada aqui nos mercados internacionais. Isso aqui é taxa de juros Brasil para 2026. Olha a taxa de juros Brasil 2026. A gente fez uma forte puxada agora em dezembro. Essa pancada aqui foi após a eleição do novo governo. A gente vinha até tentando reverter a tendência da taxa de juros Brasil. Nós tínhamos conseguido, inclusive, cortar uma linha de baixa, que era essa daqui, linha de alta, que era essa daqui. Então, tudo indicava que a taxa de juros no Brasil ia dar uma recuada. Os pré-fixados estavam sendo comprados a rodo no Brasil, até que acontece essa eleição e o cenário puxa taxa de juros violentamente para cima futuros, os pré-fixados afundam violentamente e agora a gente trabalha em uma situação de inversão da curva de juros. E isso vai impactar nos nossos investimentos, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Eu vou construir uma série de vídeos sobre isso, como se preparar para 2023. Se vocês curtiram a ideia, a gente constrói essa sequência de vídeos juntos ao longo das próximas semanas. Deixe um comentário aí no canal, não se esqueçam de se inscrever. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos ver se a gente consegue se preparar de uma forma que nos proteja para os cenários que estão pela frente. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Nos vemos em breve. Até mais.